Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back, estamos de volta, agora para o nosso PET final avaliativo. Nós da Escola Online agradecemos a você por ter caminhado conosco neste período todo. E obrigada por nos seguir nas redes sociais. Continue, muitas novidades estão vindo por aí. Meu nome é Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Olá, ok, vamos lá. Agora nós vamos começar as nossas atividades. E ele começa aqui falando que para você realizar as questões, com bastante atenção, porque elas vão servir, gente, como uma forma dos professores de vocês planejarem aquilo que o que será feito, em 2021. Trata-se, gente, de avaliação. Sendo avaliação, eu não posso dar para você a resposta pronta. Eu posso te ajudar na pesquisa, que vai te ajudar a chegar nessas respostas. E foi isso que eu fiz. Vocês vão perceber que vocês vão ter que talvez fazer uma certa pesquisazinha, não tá tudo, Eu não coloquei uma proposta de resposta. Eu não posso fazer isso, tá bom? Aí aqui ele vem falando assim, que tá falando de um novo aprendizado, que é o Independent Learning, e que ele se refere à responsabilidade, do aluno em administrar seus próprios estudos de uma forma mais autônoma, querendo ou não, foi o que aconteceu um pouco, nesse ano, E aqui na questão número 1, ele pega e fala assim, pensando nessa nova forma de ensino remoto, separamos algumas dicas de como vocês, alunos, podem tornar o quê? Tornar-se mais independentes na hora de estudar. E aí ele coloca aqui para nós, how to be an independent learner. Como que você pode, se tornar a pessoa que vai aprender, mas de uma forma um pouco mais autônoma. E ele pega e fala assim, observe a figura ao lado e reflita sobre os seus estudos nos tempos de pandemia. E escreva em seu caderno 3 estratégias que te ajudaram a ser mais responsável. Gente, são perguntas com cunho pessoal. E aí, isso aqui algumas propostas, Aí eu coloquei o quê? O que te ajudou? Get organized, ou seja, você se organizar, você ficar longe de distrações, você prestar atenção nas aulas, E você pode colocar também que te ajudou um pouco foi a escola online, não é mesmo? Você fazer o quê? Make a study schedule or plan. Você vai fazer o quê? Um cronograma, Você vai fazer uma tabela de estudos, um planejamento. E também, gente, nesse caso aqui, com certeza, tanto aqui no Escola Online, quanto com seus professores, também perguntar. Se você tem dúvidas, você precisa perguntar. Então, ele pediu 3, nós colocamos um pouquinho a mais. E o importante, gente, coloquei aqui, a nossa fonte de consulta, tá bom? Agora, na letra B, o que ele faz? Ele vai trazer dicas sobre como ser um aluno mais independente. E aí, ele colocou aqui em inglês e aqui em português a ideia principal de cada uma dessas dicas que ele colocou do lado de cá. Como eu te falei, eu não vou te falar qual que é a resposta, mas eu vou te ajudar a chegar a ela. Então, o que acontece? Ele colocou 1, 2, 3, 4, E aí, o que eu vou fazer aqui, A primeira fala, se você quer ser um aluno independente, você precisa ser capaz de fazer sua própria pesquisa, em vez de esperar que o seu professor lhe dê o material pronto, com as explicações. Aqui, o que você vai fazer? Nós vamos pegar cada um desses daqui e depois você vai fazer o quê? Você vai ver qual desses daqui, que tem a ver com isso, de você se tornar independente, você ser capaz de fazer sua própria pesquisa. Você vai ver se é a letra A, B, C ou D, tá bom? E, gente, tá bem fácil, com a tradução fica bem tranquilo. O number 2 fala, você precisa ser resiliente para superar desafios. E a gente viu um pouco de resiliência, nos PETs. Você vai ter algumas dificuldades, você pode até, se curvar um pouco, mas você vai conseguir chegar lá no seu objetivo, Um gerenciamento de tempo eficaz. Você precisa saber gerenciar o seu tempo. Isso é muito importante, O outro, ao aprender algo novo, escolha um lugar diferente para você poder estudar. Então, aquela ideia, se você está tendo que estudar em casa, você pode, ter diversas coisas que vão criar uma memória, na sua cabeça, Para você poder associar aquilo. Eu gosto muito, quando eu falo da questão de escrever, Eu gosto de escrever, colocar um post-it, algumas coisas assim coloridas, porque na hora da prova, com certeza eu vou me lembrar. Agora ficou fácil. Se você já sabe o que significa cada um desses daqui, vai ser fácil você fazer essa relação aqui. Por exemplo, você precisa se adaptar e encarar os desafios. Seja resiliente. Onde é que estava falando de resiliência? Entendeu o que eu estou falando? Onde é que estava falando de pesquisa? Onde é que estava falando sobre aprender a administrar o seu tempo?
Ficou bem fácil, não é mesmo? Ele aqui colocou para nós um weekly planner. Então tá dividido aqui nos dias da semana: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Então tá bom, tem todos os dias na semana aqui, exceto Sunday, né? Domingo. E ele fala, pensando no item 3 sobre como planejar e administrar o seu tempo, organize a sua própria schedule. Você vai fazer o seu próprio planejamento, a sua própria, né? Como se fosse uma tabelinha, né? Das coisas que você fosse fazer. E aqui ele colocou pra gente assim, de 8 às 9, physical exercise. Então, você vai fazer um exercício físico. Aí aqui, importante, ele fala, né, depois ali no seu material, a importância dos breaks, né, daqueles intervalos que você faça. Aí depois colocou o que você vai estudar de 9, 10 até as 10 horas, né, uns 50 minutos, que é o tempo que dura a sua aula, né. E aí, gente, eu coloquei aqui algumas ideias que você pode colocar. Ele colocou aqui, go for walk. É claro que você pode repetir isso, né, em outros dias da semana, caminhar um pouco, né, invite friends to a debate. Então você vai convidar alguns amigos para vocês debaterem um filme, por exemplo, né? Uma coisa bem legal. Aqui fala read a book, watch TV. Então durante a noite ele colocou aqui como se ele fosse ler um livro, né? Ou assistir televisão. Gente, aqui tem morning, afternoon and night, né? Tem de manhã, de tarde e de noite. Aí, quais são as sugestões que eu coloquei aqui para você? O que uma pessoa geralmente faz numa daily routine? E aqui ele pega e fala, né? Quando ele tá se referindo aqui, ele fala o que em relação com seus horários de estudo e as suas atividades dos dias. Então, você pode colocar a matéria, o tempo que você vai estudar e acrescentar alguma coisa, gente, da sua daily routine, da sua rotina diária. Go to bed, quando você vai pra cama, wake up, quando você acorda, make my bed, você arruma a sua cama, né? Brush your teeth. Então, você pode acrescentar, olha só, a gama de coisas. Go shopping, fazer compras. Você pode take pictures, tirar foto, play the guitar, se você tem um instrumento, né, que você toca. Você pode colocar play the e colocar o nome, né? Play with friends. Então, você vai jogar, né, com alguns amigos. Vamos supor que você jogue alguma coisa até online. Aqui, ideias do que você pode colocar ali. São bastantes, né? E coloquei também uma outra que sempre, gente, colocando aqui, ó, a fonte de consulta, tá, ó. Cada um deles eu coloquei a fonte de consulta aqui bonitinho. Ele coloca várias coisas num horário só. Você pode fazer isso também. Schoolwork, então alguma coisa relacionada, né, à sua escola, algum trabalho que você precisa fazer. Aquela cesta, né, nap time, tá bom? Na questão número 2, ele fala para você ler abaixo sobre a importância do equilíbrio dos elementos da natureza. Muitas pessoas pedem para eu colocar a tradução. Então, por isso que eu sempre coloco aqui. Então, fala que a gente precisa, né, de todos os elementos em equilíbrio para a gente poder conseguir ter vida, né? Então, fala o sol para aquecer o planeta, o solo para cultivar os vegetais, que alimentam muitas espécies, árvores para abrigar animais e o ar fresco. E aqui, ó, ele vem falando para você, ó, deu até um vocabulário, achei isso muito bacana. Ele te pergunta se você já ouviu falar em ecologia. E ele traz para nós agora a definição disso tudo. Ele coloca que ecologia vai ser o quê? Um estudo entre as relações entre o quê? Entre as plantas, os animais, as pessoas. Então, isso tudo, gente, com o quê? Com o seu ambiente que eles convivem, né? E também tá falando o quê? Em relação também aos equilíbrios entre essas relações, né? Aqui tinha que ter até um espacinho. E ele vem falando também sobre a questão do equilíbrio, essa convivência, e uma palavrinha que tem que vir na nossa mente, que é sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa que está sendo muito falada ultimamente para a gente, e isso depende do quê? Da participação do ser humano. Pensando que num futuro, né, do nosso planeta em relação aos gastos, né, de uma maneira consciente, né, em relação aos nossos recursos naturais. E aí ele vai te sugerir algumas atividades. Muito fácil a atividade, gente. Ele colocou aqui para você 4 figuras. Sendo que essa daqui ele já colocou para você aí a resposta, uma frase, né, em relação às bees, em relação às abelhas. Só sobraram 3 frases, porque sobrou o quê? Já fizemos a B, já está a resposta aí, você tem que fazer a A, C e a D. Aí você vai relacionar qual aquela que fala que o solo ele é bom para poder cultivar as frutas e vegetais, dessas figuras. Lembra que eu não estou te falando a resposta, só você fazer essa associação. O sol fornece energia limpa e eu estou falando que o vento fornece também energia. Todos eles aqui, né, bem fáceis, coisas do nosso dia a dia que a gente vê, né, na televisão, nós vemos reportagens sobre isso e algumas pessoas já têm isso dentro da própria casa, né? Na 3 aqui ele fala que nós vamos pensar agora um pouco sobre maneiras que nós podemos ajudar a preservar o nosso planeta. E ele pede para você escrever ações em inglês e português e compartilhar a sua ideia.
Aí, o que foi que eu fiz? Fui lá, olhei num site também, né, para coisa que eu posso fazer, e coloquei aqui, ó, em inglês e aqui em português. Aí você escolhe as que você quer usar. Tem desde que você ser voluntário, né, em algumas escolas, locais que precisem de ajuda. Você precisa se colocar no lugar do outro, né, e respeitar as diferenças. Isso, gente, ajuda muito. Não só, quando, eu não sei se ele quis falar só aqui em relação só ao meio ambiente, né, cuidar do nosso meio ambiente em relação à energia e tudo, mas eu coloquei também um aqui em relação ao relacionamento também, tá bom? Você não precisa colocar todas. A gente pode usar menos papel, a gente precisa dirigir menos, porque se eu dirijo menos, eu poluo menos também, né? Muitas cidades da Europa é muito caro você pagar a gasolina, é muito caro você ter carro. Então é melhor você fazer o quê? Andar de bicicleta, é preferível você também usar um transporte público, né? Economize água. E por que não? Aqui ele fala doar para instituições de caridade de água potável. Tem muita gente que não tem acesso. E algumas empresas, né, estão fazendo um trabalho para que essa água potável chegue a mais pessoas. E aqui, né, seja generoso. Gente, quando eu falo aqui seja generoso, se você tem um livro, doe. Já acabou de ler? Você pode doá-lo. Isso com certeza o quê? Vai criar uma rede e você não vai... você vai reutilizar, né, o seu livro, não vai ficar parado na sua casa, vai para uma outra pessoa, ela não irá comprar outro livro e assim por diante, tá bom? Aí aqui ele coloca para você, gente, agora um diálogo. Na verdade, vai ser uma série de coisas que você pode pesquisar na internet, como você pode respondê-las melhor, mas eu já vou trazer para você a tradução. Na verdade, é um diálogo para falar sobre aquilo que você prefere, né? Your favorite things, né? E não esquecer de dar a resposta completa. O que ele está perguntando? Aqui, ó, tá em inglês, né? E perguntou qual que é o seu nome. Meu nome é, então você vai só acrescentar o seu nome, a sua idade, que tipo de jogo você prefere jogar, basketball, soccer, e você vai colocando. Eu realmente não sei qual seria a sua resposta, entendeu? Aqui ele colocou até uma série, tudo em inglês ali, colocando para você. Qual que é a sua comida favorita e para beber, que é o que você prefere? E depois ele traz, gente, uma série de perguntas. A tradução, ó, tá toda bonitinha aqui pra você, mas, por exemplo, se ele pergunta What's your favorite kind of movie? Qual que é o seu tipo de filme favorito? Como é que você vai começar essa resposta? My favorite kind of movie is... Aí você vai colocar o tipo de filme que você gosta. Agora pergunta qual que é a pessoa mais importante no mundo, ou então na sua vida. The most important person in the world or in my life. Lembra que tá falando your, na hora de responder você coloca my, né? Que vem a ser o M... e o Y, tá bom? What do you want to do after you graduate? E aí ele vem trazendo aqui, o que você quer fazer depois que você se formar? O que você dirá aos seus colegas quando você puder encontrar com eles? E os professores, você vai falar a mesma mensagem ou você vai mudar? Que carreira você quer seguir? Eu coloquei aqui, ó, I wanna be a teacher, quero ser um professor. Eu não sei as ideias que você pode ter para sua carreira, né? Quais são os lugares que você gostaria de visitar? Aí você vai colocar I would like to visit. Eu gostaria de visitar. In your opinion, why is it important to preserve life and the environment? Na sua opinião, por que é importante preservar a vida e o meio ambiente? Se é uma pergunta com why, nós vimos em pronomes interrogativos, né? A resposta começa com because, vai falar quais são os motivos. What are you doing to contribute and preserve the planet? Então, o que você está fazendo para você contribuir e preservar o planeta? Né? Então, diversas perguntas que ele traz para você que com certeza vão te ajudar. Meus queridos, foi um prazer caminhar com vocês. Agora, creio que vocês vão entrar no período, né, de recesso, bom descanso, e 2021 está chegando por aí com novos desafios. Bye, bye!